Hi. Conta o que aconteceu essa semana com você. Vem, por favor. Oi, boa noite. Domingo passado o pastor profetizou sobre prosperidade, né? Que o Senhor ia nos alcançar com prosperidade. E eu, no momento, eu estou desempregada. Então, eu oro pela prosperidade da minha mãe, né? Porque a prosperidade é minha também. E primeiro eu vou contar, minha mãe vende pamonha. Só que ela faz assim, né? Ela faz uma vez na semana, e aí ela vende na semana, aí ela faz toda sexta-feira. Só que dessa vez, eu tô muito nervosa, peraí. Só que dessa vez, ela teve que fazer, assim, na correria, porque ela teve encomendas que não tinha em casa, então ela teve que fazer, né, a mais, e então isso aí é uma prosperidade, amém? E tinha 2 meses que eu estava devendo a faculdade. Agora essa é a minha prosperidade. E já estava vindo a cobrança, e eu já estava desesperada. E dava mais de R$1.000 com juros, né? E eu não tinha de onde tirar. Minha mãe também não tinha, e a gente estava muito apertado. E aí minha mãe falou, né? Não, pega lá o boleto para a gente ver o que a gente vai fazer. E aí eu fui até a secretaria da faculdade, chego lá. A mulher olha para mim e fala, as 2 parcelas estão quitadas, que é a do mês de maio e agora desse mês de junho. Aí eu falei, mas tá errado. Está errado. E aí eu fui atrás, né? Ela falou, não, vai lá na direção para saber e tal. Aí eu fui lá na direção para saber o que tinha acontecido. E aí, o que aconteceu? O mês de maio, alguém pagou. E não foi minha mãe, não fui eu, não foi, né? Ninguém que eu conheço, né? Pagou. E agora, desse mês de junho, eu ganhei. Eu ganhei, porque eu falei para minha colega, ela era de outra faculdade, eu falei, cara, eu estudo na Forte e tal. E eu só falei para ela da Forte, porque é perto da casa dela, não é nem porque é uma faculdade, tá? Eu falei, véi, estuda perto de casa e tal. Aí ela foi para lá. E aí, por isso, ela chegou lá e o pessoal perguntou, né? Ah, como você ficou sabendo da faculdade e tal? Ela, uma amiga minha que me falou daqui da faculdade e tal. E eu ganhei o desconto. Então, as 2 parcelas estavam pagas. Amém? E é isso. Todo mundo ali, ó. Aprenderam, né? Por que a gente duvida tanto, hein? Vira pro teu irmão e fala assim, por que você duvida tanto de Deus? Ele é fiel. Ele permanece fiel. Não tenha medo, cara. Não tenha medo. Ele está cuidando de você. Tem uma canção que diz assim, eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Ele cuida nos mínimos detalhes. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele mesmo disse, faz prova de mim. Você já pensou isso? Faz prova de mim. Agarre as palavras que estão sendo ministradas aqui com fé, que você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Você crê nisso? Eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter que parar com o bazar da igreja, porque a gente vai precisar dos domingos de manhã para fazer culto, já não tem mais espaço. Só que para a gente parar o bazar de manhã, a gente precisa da fidelidade de vocês. Se todos os irmãos fossem fiéis, a gente não precisaria fazer bazar para pagar o aluguel.
A gente faria o bazar para construir algo. A gente faria o bazar para ajudar famílias carentes. A gente faria o bazar para ajudar famílias de igreja que estão precisando de reforma na casa. A gente faria bazar para ajudar os nossos missionários que estão na tribo, no Chile, nos Estados Unidos. Mas não para pagar aluguel. A gente não faz bazar para pagar aluguel porque a gente quer, é pela necessidade do momento. Mas no dia que você entender que Deus é fiel e você não tem medo de entregar para Ele aquilo que é dele, essa igreja que tem alcançado essa cidade vai poder alcançar muito mais do que isso. Deus não precisa de dinheiro, mas a gente precisa. A gente precisa para alcançar muito mais famílias e muito mais pessoas. Não duvide dele. Não duvide. Ele continua sendo o dono do ouro e da prata. E não existe nada impossível para ele. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 15 diz assim: a reconstrução dos muros foi concluída no dia 25 do mês. Eu tomei um susto, eu olhei aqui, eu falei, não é possível que é dia 25 hoje. Amanhã é dia 25, né? Eu vou pregar até meia-noite para... Foram 52 dias de trabalho. E quando os nossos inimigos souberam disso e as nações ao redor viram a obra que a gente fez, os nossos adversários perderam as esperanças. No fundo, reconheceram que a obra era de Deus. É isso que Deus vai fazer na tua vida. No fundo, as pessoas vão olhar e reconhecer: essa família é de Deus. Esse casamento é de Deus. Esses filhos são de Deus. E não tem outra explicação. É só Deus que pode fazer isso. No dia 25 a obra foi concluída. E é bom saber que aquele que começou a boa obra não deixa a obra pela metade. Ele não é Marconi Perillo e nem Hollenberg. Aquele que começou a obra é fiel para completá-la. Você que permitiu ele começar a trabalhar na tua vida, agora tenha paciência. Tenha paciência. Porque ele está trabalhando em você. Você acredita nisso? Ele está trabalhando em você. O problema é que a gente convida com Jesus, a gente aceita, mas no meio do processo a gente desiste. Porque se tem algo que crente não gosta de lidar é com processos. O problema é que a principal maneira que Deus tem de nos ensinar se chama repetição. Sabia disso? Às vezes é chato pregar, eu não gosto muito de falar isso, mas tem muito pregador que fala: repita comigo, fala comigo, repita não sei o que. Eu não gosto disso, mas isso é uma tática, porque aquilo que você repete, você memoriza. Então Deus, Ele também nos ensina através de repetição. É por isso que você fala assim: cara, não é possível que eu vou passar por esse problema de novo. Não é possível que eu vou passar por isso outra vez. Quem já falou isso, fala amém. É, desse jeito. Porque a forma que Deus tem de nos ensinar, Dani, é repetindo algumas coisas. Por isso que Ele fala assim: vocês vão inculcar na cabeça dos seus filhos. Nós, pais, temos a missão de inculcar na cabeça dos nossos filhos. Não, eu dou liberdade para o meu filho decidir o que ele quer. Se ele quiser ser menina, eu entendo. Inculcarás. Sabe o que é inculcar? Sabe o que é a cuca, né? A gente chama de cuca, né? A cabeça.
Encucar é você espremer algo dentro. É você forçar alguma coisa a entrar na mente. Nossa, pastor, que modelo mais ditatorial. Não, é modelo bíblico. É bíblico. É o tempo todo, filho, não faz isso. Filho, olha isso aqui. Filho, olha isso aqui. É ao acordar e ao deitar. É na mesa e no caminho. Todo tempo, filho, é esse caminho. Filho, olha para o pai. Filho, olha isso aqui. Filho, olha, filho. É por isso que ninguém conseguiu destruir os judeus. Você já pensou um povo que vivia morando em tendas, um povo nômade? Não conseguiram tirar da história o povo judeu. Porque uma coisa eles têm muito forte até hoje: eles conseguem inculcar na cabeça dos filhos. Então de geração em geração eles vão passando a cultura deles. Então eles podem estar em qualquer lugar do mundo, mas eles continuam fiéis à sua cultura e ao seu povo e ao seu Deus. Oh Senhor. Nós acabamos de falar sobre Neemias, que no dia 25 ele conseguiu cumprir o propósito dele. É interessante que Neemias foi um dos que foram levados cativos para a Babilônia. E agora ele está servindo o rei Artaxerxes. Artaxerxes. É isso mesmo. Dentro do palácio do rei, a Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Então tudo que o rei fosse comer ou beber, ele tinha que experimentar primeiro para ver se não estava envenenado. Olha que trabalho legal. Mas ele vivia bem, ele vivia no palácio. Ele tinha todas as regalias de quem morava dentro de um palácio. Estava bem, estava confortável, sim ou não? Sim. Só que ele recebe algumas pessoas que estão vindo de Jerusalém, aí ele faz a pergunta: como é que está lá em Jerusalém? Talvez o teu erro foi ter feito essa pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Você perguntou, agora já era, filho. Você fez essa pergunta: Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Senhor, aonde você precisa de mim? Se você fez essa pergunta, foi como a Camila falou: nós chegamos num lugar que não tem como voltar para trás. Como é que é o ponto? É o ponto cego? É ponto cego, né? É esse ponto intermediário, onde você não consegue saber o que está na frente, mas também você já andou tempo demais para voltar. Esse é o tempo da crise, da dúvida. Meu Deus, e agora? Não tem mais para onde você voltar. Talvez o erro de Neemias foi perguntar: e aí, como é que está Jerusalém? E a resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio, que ainda estão na província, é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades, os muros de Jerusalém continuam em ruínas, e dos portões só restam as cinzas. Quando ouvi isso, me sentei, chorei durante vários dias. A tristeza me dominou, eu fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. Propósitos são gerados com lágrimas. Propósitos que não são gerados com lágrimas não são propósitos de Deus. Podem ser os seus propósitos, podem ser os propósitos dos seus pais para você, mas não são os sonhos de Deus para você. O propósito de Deus, ele vai começar com uma dor, com uma tristeza e com choro. Quem estava aqui semana passada? Vai começar com choro. Ele ouve falar como Jerusalém está. Ele olha para as condições dele e fala: aqui no palácio do rei eu tenho tudo que eu preciso. Só que o meu povo está lá vivendo em ruínas.
Jerusalém está envergonhada porque os muros estão derrubados, os portões estão queimados. Uma cidade com muros derrubados e portões queimados era uma cidade que estava sendo humilhada perante seus inimigos. E naquela hora, Neemias fala que ele começa a chorar. Ele chora por vários dias. Ele começa um jejum, ele não conseguia comer nada, só orar. E o rei percebe. O rei percebe. É interessante que ele era escravo do rei. Mas o problema é que às vezes Satanás ele nos engana tanto que a gente leva uma vida de escravidão pensando que não é. Afinal de contas eu estou bem. Afinal de contas eu estou no palácio. Não é tão ruim assim. Babilônia não é o teu lugar. O problema é que Babilônia te deixa confortável e você leva a vida todinha ali. Até Deus despertar um propósito no teu coração. Ó, acorda, teu lugar não é aí. Eu tenho muito mais para você. Eu imagino Neemias parando e falando assim: cara, será que o meu propósito de vida é ficar a vida toda servindo água para o rei, servindo vinho para o rei, servindo comida para o rei? Será que esse é o meu propósito de vida? Será que eu vim para a terra para fazer isso? Talvez Neemias já viesse com esse questionamento há muito tempo. E quando ele ouviu de Jerusalém, ele falou: não, eu nasci foi para isso e não para estar aqui. Então ele começa a chorar. Enquanto você está chorando pelo teu propósito, Deus está movendo os reis para patrocinar o teu projeto. Você acredita nisso? Que Deus pode mover os reis da terra, empresários da terra, homens ímpios, para patrocinar os teus projetos? Porque o rei fala assim: Neemias, você está triste, você não é assim, o que está acontecendo? E ele: como é que eu posso estar feliz se o meu povo está envergonhado? Como é que eu posso estar sorrindo se o meu povo está em ruínas? O que você quer, Neemias? Eu quero que o Senhor me libere para eu voltar para lá. É só isso? É, está liberado. Eu quero que você me dê cartas, porque nos lugares onde eu vou chegar, se eu tiver uma carta sua, as portas vão se abrir. E o rei dá cartas para Neemias. E o rei coloca Neemias como um governante de Judá. Está vendo que como é uma mudança de mentalidade? Você está vivendo como escravo, mas você não é escravo, porque Deus te deu uma unção de rei. Reis e sacerdotes. Por isso que a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Existe uma unção de príncipe sobre a tua vida, uma unção de governo sobre você, e você está querendo se colocar como um subalterno. Você quer fazer secretariado executivo? Não, você tem que ser o executivo. Você vai estudar 4 anos para ser um subalterno de alguém? Deus te deu uma unção de governo. E quando Neemias pensa nisso, ele fala: cara, eu vou, porque eu tenho um propósito de vida. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Ele não tinha ninguém, mas ele foi. E no caminho Deus foi colocando as pessoas certas. Deus foi conectando a Neemias. Deus vai conectar na sua vida as pessoas certas para você cumprir o teu projeto. Mas você precisa se levantar do lugar onde você está. Você precisa se mover em direção do teu propósito. Porque ninguém vai contar a tua história se você ficar servindo comida para o rei. Agora, se você se levantar para reconstruir os muros da tua família que estão no chão, a tua história pode ser registrada num livro. E todas as suas gerações vão lembrar de você. Qual o teu propósito de vida? Todo mundo se pergunta isso, né? É por isso que existem tantas religiões, porque as religiões elas tentam responder isso. Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Para onde vou? Qual o teu propósito? O que te motiva? E quando a gente quer responder essas coisas, a gente começa a tomar algumas atitudes. De repente a nossa resposta é o seguinte:
Cara, o meu propósito talvez seja o que eu seja bom fazendo. O que eu sou bom fazendo? Aí você identifica em você algo que você é bom. Pessoas já disseram, cara, você tem uma lábia boa, você seria um bom vendedor. Será que é isso? Aí você faz um curso de corretor de imóveis. E você consegue vender. Ei, Sara. Eu sou bom nisso. Você descobriu no que você é bom. E talvez você pense, talvez meu propósito seja esse, porque eu sou bom nisso daqui, hein? E quando a gente é bom em fazer algo, o que nos motiva a fazer aquilo é a nossa paixão. E isso vira a nossa profissão, sim ou não? Você reconhece que você é bom naquilo, aquilo vira a tua profissão. Mas também é a tua paixão, porque você é bom naquilo. Então a tua paixão e a tua profissão te move a fazer aquilo que você é bom, porque você está em busca do teu propósito. Mas ainda não é isso. O propósito vai além disso. Então você tenta fazer algo para você ser recompensado por aquilo. Porque tu pensa, cara, eu gosto de fazer isso, eu faço isso, mas isso não me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então eu vou fazer algo para ser pago por isso. Que também é a tua profissão, mas também é uma vocação. Você foi vocacionado para uma área. E você está fazendo da área da tua vocação a tua profissão. E você está sendo remunerado por isso. Isso é bom, gente? É bom. Sabe que eu estou falando sobre isso? Ontem a gente estava voltando do culto lá no Riacho Fundo. A gente passou na frente de uma drogaria enorme, parecia um mercado. A Clarice olhou e falou, meu Deus, olha o tamanho dessa drogaria. E ela falou assim, ô Senhor, eu poderia estar ganhando 4.000 e poucos reais. Aí ela falou assim, mas o que adianta ter dinheiro se eu vou estar longe do meu propósito? É porque a gente é assim, a gente prega pra gente mesmo, né? Que a pessoa mais difícil pra gente pregar é pra gente mesmo. Pregar pros outros é fácil demais, gente. Ô, cara, vai lá, perdoa. Ô, vai lá, pede perdão. Pregar pros outros é fácil. Agora, quando é com a gente, você já pensou se você ouvisse a metade dos conselhos que você dá pros outros? Tu ia ser mais crente, sim ou não? Tu é bom de aconselhar, né? Tá pensando até fazer psicologia, tá? Eu acho que eu sou bom nisso. Mas quando o conselho tem que ser pra gente é difícil. Então ela falou, Senhor, era pra eu estar ganhando 4.000 reais, pai. Aí o demônio sai e ela, é verdade. O que adianta se eu vou estar longe do meu propósito? Então dinheiro também não é tudo. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma vocação, eu estou sendo remunerado por aquilo. Mas ainda tem uma coisa faltando. Cara, eu acho que ainda não estou dentro do meu propósito. Já passou por isso? Porque também não é a resposta. Então você dá uma de filantrópico. Vou ajudar o mundo. O que o mundo precisa? O que o mundo está precisando? Eu não vou fazer mais pelo dinheiro, eu não vou fazer o que eu sou bom para fazer, eu vou fazer o que as pessoas estão precisando. Então você olha e fala, cara, o que a minha cidade está precisando? O que o meu país está precisando? Porque agora eu vou ser relevante. E quando você age assim, você tem uma vocação e tem uma missão. Você ganhou uma missão. Você olhou para aquilo e fala, cara, isso é a minha missão. E eu tenho vocação para fazer isso. Eu não estou fazendo porque não estou fazendo pelo dinheiro e não estou fazendo porque eu sou bom. Eu estou fazendo por causa deles que precisam de mim. Mas ainda assim é possível você não sentir que está dentro do propósito. Você acredita nisso? Acredite. Tem gente que fica o dia todo ajudando os outros, mas quando chega dentro de casa, bota a cabeça no travesseiro, é depressão. Ainda não é isso. Então você pensa o seguinte, cara, eu não vou fazer o que eu sou bom, eu não vou fazer o que eu sou pago para fazer, e eu não vou fazer o que o mundo precisa de mim, mas eu vou fazer aquilo que eu amo,
que eu amo? Aí você vai identificar o que você ama fazer. Ano passado eu entrei numa crise porque eu paguei 10 meses de faculdade, R$1.000, quase R$1.000. Pensando que Deus ia me ajudar nisso aí para eu realizar esse sonho. Eu estava me ajustando, marcando as viagens, tudo certo, tudo encaixando. Eu falei, cara, isso aqui é de Deus. E eu tenho uma viagem missionária para o Chile, bem no período de recesso. Naquelas 2 semanas de recesso, era a semana da viagem. Eu falei, é Deus nisso aqui, cara. Amém. Eu, o melhor aluno da faculdade, dando aula para os outros colegas da turma. E de repente tudo começa a mudar. Eu escuto aquela música assim: para onde irei se não tem para onde voltar? E de repente o recesso da faculdade, que era para cair naqueles dias, adiantou. E caiu justamente no dia da viagem. E Deus falou, decide o que você quer. Você quer se formar, você quer isso? Amém, eu vou te abençoar. Ele é tão maravilhoso que ele fala, eu vou te abençoar. Mas esse não é o teu propósito. Cara, como dói saber que está longe do propósito. E com muita dor eu tive que largar a faculdade, amém. E depois entrei numa crise de falar, Senhor, qual foi o porquê de eu ficar 10 meses naquela faculdade? Por favor, Senhor. E onde é que eu estava quando eu estava questionando isso? Dentro do estadual, dando palestra para os alunos. E essa pergunta na minha mente. E de repente meu celular recebeu uma mensagem. Professor Pinedo, um dos melhores professores da faculdade, perguntando por mim, cara, cadê você? Eu tirei uma foto e falei, cara, eu estou aqui, nascendo para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Essa aqui é a minha missão. Ele colocou aquele olho assustado e falou assim, cara, eu ainda não sei qual é a minha missão. Professor universitário, mestre, maioria das matérias ele que dava. Ele falou, eu não sei qual é a minha missão. Será que ele está falando de dinheiro, gente? Será que ele não gostava de dar aula? Impossível. Se ele não gostasse de dar aula, ele estava fazendo outra coisa. Ele poderia estar no laboratório, estar no hospital, qualquer outro lugar. Então ele estava gostando de fazer o que ele faz, ele estava ganhando por aquilo. Mas ele sabe o que ele quis falar? Eu sinto que minha vida não tem propósito. Ah, mano, foi só a brechinha que ele deu, né? Eu já comecei. E Deus falou comigo, o teu propósito foi esse. Ele falou assim, eu sinto falta de alunos como você nessa faculdade. Eu não sei o que você fazia, mas quando você se reunia com alguns alunos na entrada da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já procurei logo os crentes. Você quer uma ajuda para você dar testemunho no seu trabalho? Para de se esconder. E fala, já chega logo assim, ó, gente, eu sou crente, tá? Eu sou crente, eu sou crente. Então se vocês virem eu fazendo alguma coisa aí, pode apontar o dedo na minha cara e me chamar de sem vergonha. Eu sou crente. E quando a gente se esconde, a gente começa a aprontar. Então eu já cheguei e falei, cara, eu quero os crentes daqui. Que Deus me mandou para esse lugar com um propósito. E a galera se reunia toda semana, mas se reunia no fundo da faculdade. Porque não deixavam reunir no lugar onde passava todo mundo. Porque atrapalhava as aulas, era uma célula. Aí eu falei, eles não deixam a gente se reunir lá no movimento da galera, então vamos para a porta da escola. A gente vai estar na rua, eles não podem falar nada. Aí eles, é mesmo. Eu falei, então bora para lá. E já pronto, já fui para lá. Já levei violão, carrom, já comecei a fazer barulho, orando pelos alunos. Sério, a gente orava. Tinha uns moleques doidos lá. Alguém está com uma enfermidade aqui? Vamos orar aqui agora. A gente começava a orar e era aquele... Esse professor passava com um cafezinho na mão bem assim. Todo dia. Eu falava, vixe, esse cara deve ser um ateu. Eu falei, vou ver se ele é ateu. Aí ele estava lá na sala espirrando muito. Eu falei, Pinedo, vem aqui, cara, deixa eu orar por você. Você vai curar agora. Aí ele desconversou e saiu. Eu falei, velho, esse cara não acredita em Deus, não. Aí ele falou assim na mensagem, eu não sei o que vocês faziam. Mas todas as vezes que eu passava e via vocês reunidos, algo mexia comigo. E ele falou assim, por favor, lembra de mim quando você for fazer esses projetos aí. Deus tem um propósito com tudo.
Deus não faz nada sem propósito. Então eu posso pensar, vou fazer o que eu sou bom? Vou fazer o que eu sou pago para fazer? Ou vou fazer o que o mundo precisa de mim? Ou eu vou fazer o que eu amo fazer? Aí eu vou te explicar o que é o propósito. O propósito é quando você consegue juntar tudo isso. Coloca a imagem aí. Eu recebi essa imagem essa semana no WhatsApp. Eu acho que nunca uma imagem falou tanto comigo. Lê isso aí. Tá todo mundo conseguindo ler? Apaga rapidinho aí. Aquilo que você ama, o que você é bom fazendo, o que você é pago para fazer, o que o mundo precisa. Paixão, missão, profissão, vocação. E lá no centro, englobando tudo isso que eu falei, propósito. Então eu quero dizer que você não precisa pedir demissão do seu emprego para você estar dentro do seu propósito. Eu quero dizer que você não precisa abrir mão da tua vocação para você estar dentro do seu propósito. Eu quero dizer que você não precisa abrir mão de fazer aquilo que você gosta para estar dentro do seu propósito. Naquilo que você ama fazer, naquilo que você é bom. Mas quando você conseguir juntar tudo isso, lá no centro, você vai descobrir o teu propósito. Salmo 119, 27. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então eu meditarei nas tuas maravilhas. Provérbio 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Isaías 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé, e eu farei tudo o que me agrada. Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará e atingirá o propósito para o qual a enviei. O Senhor faz tudo com um propósito. Provérbios 16, 4. Salmo 138, 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu lembrei de um texto muito conhecido, que foi um dos primeiros textos que eu lembrei a referência, que eu decorei a referência. Romanos 8, 28. O que diz em Romanos 8, 28, gente? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente geralmente para aí. Mas o versículo continua assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso quer dizer que quando a gente está dentro do nosso propósito, Mateus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é somente amar a Deus. Ah, Senhor, mas eu te amo. Por que as coisas não estão cooperando para o meu bem? Porque o texto diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele e aqueles que estão dentro do propósito dEle. Quando você está dentro do propósito, a gente fala muito sobre o centro do coração de Deus, a gente não fala? Está no centro da vontade de Deus. Quando eu vi essa imagem, eu imaginei assim, cara, ali é o centro da vontade de Deus. Eu preciso chegar nesse lugar. Eu preciso alcançar o centro da vontade de Deus. É quando todas as coisas vão convergindo para um lugar só. Quando todas as coisas vão cooperando para um propósito só. Nada pode parar quem está no propósito. Porque tudo vai cooperando. Tudo, pastor. Sim, tudo, pastor. Sim.
Até as coisas ruins? Sim. Nós lemos aqui, desde o início eu faço conhecido o fim. Deus falando, em Isaías 46. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Quando a gente recebe uma revelação, a gente recebe a revelação do negócio pronto. Quando Deus nos dá uma visão, uma revelação, Deus não nos dá o processo, Ele nos dá um negócio concluído. Então, geralmente, quando tem sonho, pastor, sonhei. O que sonhou? Sonhei que eu estava num lugar lindo, maravilhoso, meus filhos brincando, né? Quando Deus nos dá uma revelação, irmã Socorro, se fala do futuro, se fala do que Ele vai fazer. Por isso que o livro de Apocalipse em inglês é chamado de Revelation, o livro da revelação. Por quê? Está falando das coisas futuras, está falando do que vai acontecer no final. Então, quando Deus mostra algo para você, Ele está mostrando o final das coisas, mas Ele não mostra o processo para chegar no final. Por quê, pastor? Porque se Ele mostra o processo, a gente desiste. Quer uma prova disso? José sonhou com o quê? Ele sonhou com 11 estrelas, sol e lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E depois ele sonha com 11 feixes de trigo se curvando para o feixe de trigo dele. Isso aconteceu? Aconteceu, mas aconteceu no final. Os irmãos se curvando diante dele pedindo misericórdia. Estou morrendo de fome, José. Ajuda a gente, José. Manda chamar meu pai. Chama o pai, chama a mãe. E eles estão ali, curvados diante de José. Ele teve a visão do final, mas Deus não mostra o processo. Porque para José chegar lá, ele teve que ser rejeitado pelos irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, ser acusado injustamente, parou numa prisão, para dali ser colocado como governador. Mas quem tem propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Não deu certo? Fique tranquilo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que estão no propósito de Deus. Mas sabe qual é o seu desespero? É porque você não está no propósito de Deus. É por isso que você desespera. É por isso que você perde o chão. É por isso a tua agonia, porque você olha para aquele projeto ali e você fala, eu estou longe de chegar naquele lugar central. Quando a gente tem convicção que a gente está dentro do nosso propósito, podem vir as chuvas, podem vir os ventos, podem vir as traições, podem vir as fofocas, podem vir as calúnias, podem vir as perseguições. Eu não me importo, porque eu estou na vontade de Deus, eu estou no propósito de Deus e eu amo a Deus. E eu sei que em Romanos 8:28 diz que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, inclusive isso que eu não estou entendendo. Inclusive o que Deus está fazendo que eu não estou entendendo, que eu não quero que aconteça, mas eu estou entendendo que é propósito de Deus, porque se eu o amo, e se eu estou no propósito dEle, até isso que está acontecendo de ruim, está cooperando para o meu bem. Porque se José não fosse vendido, se José não fosse parar no Egito, ele não seria colocado como um governante daquela nação. Ele precisou ser traído pelos irmãos. Ele precisou ser vendido para um servo para Potifar. Ele precisou ser acusado injustamente para parar numa prisão, para daquela prisão ser colocado como governador. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que Deus tem para você? Não reclame dos processos. Não se preocupe com os processos. Se preocupe em estar dentro do propósito de Deus. Isso você tem que se preocupar. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para chegar naquele lugar? Eu vou mandar essa imagenzinha no teu WhatsApp depois,
Para você todo dia olhar para ela. Pastor Josué Gonçalves escreveu assim: nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Eu virei para o professor Pinedo, eu escrevi para o professor Pinedo assim: professor, faça do seu trabalho a sua missão, e você não vai mais precisar trabalhar nem um dia da sua vida. Você acredita nisso? Faça da sua profissão a sua missão, e você não vai precisar mais trabalhar. Ou seja, aquilo não vai ser mais um peso para você. Segunda-feira não vai ser, para a maioria dos brasileiros, segunda-feira, segunda-feira, sexta-feira. Não, porque quando a gente está dentro da nossa missão, quando a gente fez da nossa profissão, da nossa vocação, a nossa paixão, tudo que a gente quer é que chegue segunda-feira. Porque segunda-feira é a hora de eu manifestar o meu propósito. Porque o teu propósito não é estar na igreja todo domingo para escutar uma palavra, não. Teu propósito não é trazer tua família todo domingo para escutar. Eu vou assistir um culto. Não, aqui não é filme para você estar assistindo. O teu propósito, ele é estabelecido na tua vida, no teu dia a dia, no teu cotidiano. Então é muito fácil descobrir alguém de propósito. Alguém que tem propósito, ele está doido para que acabe domingo, para começar segunda-feira logo. Porque ele está dentro do propósito dele. E no trabalho dele tem pessoas para serem curadas, tem pessoas para serem libertas, tem pessoas para conhecer Jesus. E ele está indo para o trabalho dele porque ele está dentro do propósito dele, ele entendeu. Não enxergue a segunda-feira com desânimo. Porque se você enxerga a segunda com desânimo, você está dizendo para todo mundo: a minha vida é uma vida sem propósito, gente. Se você está triste porque amanhã começa mais uma semana, você está tatuando na sua testa: eu tenho uma vida sem propósito. Pastor, então o que eu faço? Não é tão fácil assim, mas eu posso te ajudar em alguma coisa. Essa semana eu estava ajudando uma pastora, pediu ajuda. Há 10 anos na frente de uma igreja, ela falou: pastor, tu acha que isso é de Deus? Eu falei: não sei. Pastor, eu estou a ponto de desistir de tudo, me dá uma palavra. Você nunca vai receber um propósito da boca de um profeta. Nunca. Propósito vem da boca de Deus. O profeta te dá motivação. O profeta, ele profetiza, ele dá esperança, ele dá consolação. Mas se você está levando a tua vida por profecia, porque fulano profetizou, que na igreja tal profetizou isso, e ali profetizou aquilo, não. O propósito é entre Deus e você. E eu falei para ela assim: pastor, eu não posso te dar essa palavra, mas qual é a palavra de Deus que você tem para estar à frente de uma igreja? Fala para mim, qual é a palavra que Deus te deu para você estar à frente de uma igreja? E ela falou assim: eu não tenho palavra. Isso machuca, gente. Isso dói. Qual é a palavra que Deus te deu para você estar fazendo o que você está fazendo? Qual é a palavra que Deus te deu para você estar no lugar onde você está? Não, a gente vai fazendo porque vai abrindo porta, a gente vai entrando. Abriu porta, eu estou entrando. Deu oportunidade, eu estou entrando. E como eu falei semana passada, discernimento. Nem toda porta é oportunidade. Pode ser tentação. Nem toda porta que se abre é uma boa oportunidade. Pode ser a porta da tentação. E você está entrando pensando que é uma oportunidade de Deus para a tua vida. E eu falei: pastora, vamos orar junto, porque Deus tem que te dar uma palavra.
E esteja preparado para ele falar sim ou não. Se ele falar, filha, continua, você já tem uma palavra da parte de Deus. Se ele falar, filha, entrega, entrega e corre para o teu propósito. Eu quero perguntar, qual é a palavra que Deus te deu? Salmos 25, talvez possa nos ajudar um pouco. A minha oração alguns dias atrás era essa: Senhor, eu estou desesperado por uma palavra sua. Diz assim: Salmo 25, versículo 12. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Aqueles que temem ao Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. Algumas versões dizem: quem é o homem que teme ao Senhor? A esse ensinará o caminho que deve seguir. Então você quer saber o caminho que você deve seguir? Você olha para aquela foto, você não sabe às vezes o que fazer, você está com dúvida, você está com incerteza, você não tem um direcionamento. A comunhão, ela traz direção. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente tem direção. Um profeta não dá destino, é só Deus que dá destino. Estou sem destino, pastor, não sei para onde ir. Vou ali na igreja do fulano, porque ali liberam as profecias. Cuidado. O profeta não dá destino para a gente. Deus, Ele nos dá destino. E o que eu preciso fazer? Eu preciso temer a Ele. Eu preciso adorar a Ele. Olha o que essa versão diz aqui na Bíblia, a Mensagem. Com quem se parecem os adoradores de Deus? Eu pergunto. Com flechas apontadas para o centro do alvo de Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as asas, como abrigo no deserto, flecha que acerta. Quero ser usado que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. O Brasil cantou essa canção. Como um farol que brilha à noite. É assim que Ele vai te usar. Isso aí está no propósito de Deus. Flecha que acerta. Quero, não da maneira que eu quero, mas da maneira que te agrada. Em todo lugar, em qualquer hora. Com que se parecem os adoradores de Deus? Com flechas apontadas para o centro do alvo de Deus. O que eu quero dizer para você? Pastor, como é que eu faço para saber o meu propósito? Comece a adorar a Deus. Você vem para a igreja, você não levanta uma mão, você não chora, você não canta, você não faz nada. Cara, vai assistir Fantástico. Vai ser mais interessante. Vai ver os gols da Copa. Porque se você entrou aqui, você tem que entrar para adorá-lo. Você não veio assistir culto, você veio prestar um culto a Ele de adoração. Então enquanto você adora,
A Bíblia diz no Salmo 115 que a gente se torna semelhante com aquilo que a gente adora. A gente vai se parecendo com aquilo que a gente está adorando. É por isso que um casal, muito tempo de casado, olha, as pessoas olham e falam: não, vocês parecem irmãos. Vocês se parecem muito. Porque o tempo de convivência, de admiração, faz com que um vai se parecendo com o outro. E assim é a adoração a Deus. Quando a gente vai adorando, a gente vai se parecendo com Ele. Então a gente vai chorando pelo que Ele tem chorado. A gente vai se preocupar com o que Ele tem se preocupado. A gente vai abrir mão da nossa vida. A gente vai começar a sonhar os sonhos dEle. Então Ele vai nos pegar como uma flecha, que a Bíblia diz que nós somos como flechas na mão dEle. E como flechas Ele vai nos apontar para o centro. Com quem são parecidos os adoradores de Deus? São parecidos com flechas que acertam o alvo, o centro da vontade de Deus. Então eu quero dizer para você que não sabe o que fazer, não sabe o curso que você tem que fazer, não sabe com quem você tem que se casar, não sabe a casa, não sabe aonde morar, comece a adorar o Senhor, porque Ele vai te projetar para o centro da vontade dEle. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E a esses, Ele vai mostrar a aliança dEle. Lembra que nós fizemos um acampamento chamado Intimidade? Deus está fazendo a gente voltar no tempo, pastor. A gente falava de coisas que a gente não entendia. Nós falávamos de coisas que a gente não imaginava. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, Deus me fez lembrar de uma canção da Aline Barros que diz assim: já chegou o tempo, não há como esperar. A unção foi derramada em nós e com ela recebemos a missão. A unção foi derramada e com ela uma missão. Nossa unidade nos respaldará. O pão da vida está em nós e então ressuscitaremos multidões. O pão da vida está contigo e existem multidões famintas. Está com você o pão. A profecia se cumpriu, trazendo fome e sede de Deus. Deus libera uma profecia, o povo começa a sentir fome. E aonde que está o pão? Na tua mão. Não posso deixar que os meus olhos sequem. Eu preciso chorar, eu preciso sentir a dor, eu preciso me desesperar. Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos sedentos. Senhor, me dá as nações que são minha herança. Eu vou levar o pão da vida, eu vou dar de beber de ti. Você está entendendo? A gente cantava coisas que a gente não entendia. Oh, Pai. A amizade de Deus é para os seus adoradores. São esses em quem o Senhor confia. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e a esses Ele ensina as condições da aliança que Ele fez a eles. Eu estou explicando para você. Você quer saber o teu propósito? Adore a Ele. Quando a Bíblia fala temor, aquele que teme ao Senhor é aquele que adora ao Senhor. Quem teme ao Senhor é o adorador a Ele. Talvez você tenha adorado pouco a Ele. Você tenha adorado o seu carro, sua casa, sua família, seu marido, seus filhos, seu emprego, seu dinheiro. É tempo de você abrir mão de tudo isso e começar a adorar a Ele. Começar a colocar Ele como principal na tua vida. Então você vai começar a receber o propósito claro da tua vida nessa terra. Assim como Neemias,
Ele devia orar todo dia: Senhor, não é possível que o meu propósito é ficar servindo água para esse rei. Eu declaro que uma insatisfação vai começar a tomar seu coração a partir de agora. Você está muito satisfeito, você está muito acomodado. Deus vai começar a te apertar, a te trazer para um lugar de confronto e não de conforto, porque você precisa estar no centro da vontade dele, fazendo o que você ama, fazendo o que você é bom, fazendo o que você é pago para fazer, porque você vai ser pago para fazer. Ei, não se preocupe não. Quando a gente está dentro do propósito, a gente não passa fome não, gente. A gente não passa necessidade dentro do propósito não, ele supre. Fazendo o que o mundo precisa, fazendo o que é a tua paixão, a tua profissão, a tua vocação e a tua missão. Meu Deus. Eu não quero dar nenhum passo longe do meu propósito. Eu não quero dar nenhum passo longe do meu propósito. Você quer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor, mas também daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Por favor, igreja, vamos entrar no propósito dele para nós. Porque tudo que acontecer conosco não vai nos abalar. A gente vai estar tendo a certeza que está acontecendo, vai ser para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o meu bem.